Bom, então agora nós vamos falar sobre os determinantes do processo de saúde e doença. Nós já estudamos sobre o conceito de saúde e sobre o conceito de doença. Nós já vimos que o conceito de saúde ele é bastante complexo, ele não visa só o ideal funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo, mas visa também o bem-estar psicológico, emocional e social do indivíduo. Então, ao estudar os determinantes do processo de saúde e doença, nós começamos a investigar, quais são os fatores que podem digamos, gerar um distúrbio no binômio saúde e doença, que pode, na realidade, gerar um desequilíbrio no processo de saúde, no estado de saúde. Então, primeiramente, o determinante biológico. O determinante biológico, ele é, digamos assim, podemos considerar a genética da pessoa. Então, cada pessoa ela vai ter uma recuperação, digamos, de acordo com a sua genética, devido ao tratamento, ou vai ter uma evolução diferente a uma doença, de acordo também com a sua genética. Além disso, nós temos que considerar a influência, a interação da genética de cada pessoa com o ambiente também. Então, assim, uma pessoa, ela tem um conjunto de genes, ela tem esses genes expressam, digamos assim, proteínas, digamos, expressam capacidades de defesa, eles expressam também substâncias químicas, bioquímicas, que podem promover, digamos assim, proteção, ou promover maior vulnerabilidade ao organismo. Então, por isso que algumas pessoas têm maior tendência a adoecer, ou tem maior tendência a algumas lesões ou toxinas ou disfunções, e outras têm menos tendências. E pode ter menos tendências para um grupo de disfunções ou de patologias e mais tendências para outras, porque existe um determinante biológico, a sua própria genética. Mas essa genética, ela tem uma interação específica com o ambiente que nós vivemos. Então, esse ambiente pode ser o clima, pode ser condições de saneamento, ela pode ser, por exemplo, alimentação que a gente está ingerindo, hábitos sociais, por exemplo, o uso de cigarro, o tabagismo, o etilismo, uso de drogas, ou mesmo a influência de micro-organismos que existem no ambiente, que podem fabricar toxinas, que podem, digamos, produzir substâncias deletérias às nossas propriedades biológicas naturais. Temos também a emergência da poluição. Tem cidades que vão ter mais poluição, cidades que vão ter menos poluição. Então essa característica ambiental ela vai ter uma interação direta com a biologia de cada um. Então assim, algumas pessoas vão ter mais resistência a alguns fatores ambientais, outras menos. Então pessoas mais claras, com a pele mais clara, vai ter uma menor proteção contra, por exemplo, os raios UVA e UVB solares. Então, vão precisar de muito maior proteção solar, digamos assim, um protetor solar de uma pessoa que produz mais melanina na sua pele. Não que a pessoa que tem mais melanina também não precise usar uma proteção solar. Então, uma pessoa que fumou 40 cigarros por dia durante 5 anos, a pessoa que fumou 2 carteiras por dia durante 5 anos, ela vai ter, digamos, mais toxinas, mais efeitos oxidativos das substâncias tóxicas do cigarro no seu organismo do que uma pessoa que consumia 20 cigarros por dia, uma carteira só. E vai ter também essa de 20 mais efeitos oxidativos do que uma pessoa que consumia apenas 2 cigarros por dia, em tese. Seria isso. Existem pesquisas que provam um pouco diferente. Mas eu quero colocar aqui um exemplo simples para que vocês entendam que existe uma interação ambiental, que essa interação ambiental vai mexer com a biologia de cada um. Então, o mesmo organismo ele vai ter efeito diferente quando houver uma agressão ambiental maior. Com certeza, mais ou menor efeito ambiental, maior ou menor efeito ambiental vai gerar maior ou menor dano biológico. No entanto, é possível que uma pessoa com a mesma idade fume 40 cigarros por dia da mesma marca que o seu amigo,
que tem a mesma idade, o mesmo sexo, com a mesma etnia, né, também fume 40 cigarros da mesma marca por dia, e um desenvolva câncer de pulmão e o outro não. Certo? É possível que um desenvolva enfisema avançado e o outro ainda não aparece clinicamente o seu enfisema. Né? A destruição alveolar, né, ainda não aconteceu nessa pessoa que fumava a mesma quantidade, tinha a mesma idade, o mesmo sexo, mesmo gênero, né? E fumavam juntos o cigarro. Então qual é a explicação disso? Porque a biologia de cada um é diferente. Né? Então cada um tem uma resposta genética codificada que vai gerar um efeito sobre a proteção, sobre a resistência do organismo de cada um. Então, quanto à questão da poluição e do cigarro, né, nós temos um efeito antioxidante, um efeito próprio do organismo de cada um, que vai lutar contra o efeito oxidativo. Claro que o efeito antioxidante depende da nossa alimentação, das coisas que a gente ingere, que vão potencializar esse efeito antioxidativo. Mas também vão depender da nossa biologia, a biologia de cada um. Não é possível que uma pessoa tenha, digamos, a mesma quantidade de radiação, né, ultravioleta, a mesma, digamos, ingestão de substâncias tóxicas que a outra pessoa, e uma pessoa tenha maior dano porque as suas enzimas, vamos supor, antioxidantes, promoveram uma resposta melhor do que aquela outra pessoa que se alimentava com as mesmas coisas, mas geneticamente ela conseguia uma resposta melhor no seu organismo. Então, os determinantes biológicos vão interagir com os determinantes ambientais. Os determinantes ambientais, né, nós podemos dizer assim, o nosso ambiente é até social e também as pessoas, a cultura que a gente tem. Por exemplo, se vocês vão ver na Rússia, né, é mais comum comer peixe, é mais comum comer caviar. Né? No Brasil já não é tão comum, é mais comum a gente comer, digamos, arroz e feijão no Brasil. Né? Então tem a ver com a nossa cultura, né? E tem a ver com o que está mais em oferta no nosso ambiente. Então isso influencia a nossa biologia diretamente. Né? E também questões ambientais, né? É óbvio, questão de poluição, digamos, saneamento básico, nem todos temos, né? A presença daqui a pouco de animais que possam interferir na nossa biologia, né? Que possam promover doenças mais específicas para digamos, a região onde nós estamos, né? Tipo, lugares mais quentes vão ter mais dengue, lugares mais frios não vão ter tanto surto de dengue. Então, isso são características totalmente ambientais. Né? Determinantes econômicos. Né? Os determinantes econômicos é bem fácil de entender. Né? Se eu não tenho condições financeiras, eu não vou ter tanto acesso à saúde. Entende? Mesmo que exista sistema único de saúde, o sistema único de saúde não consegue atender todas as demandas. Né? Então ele vai trabalhar nas demandas básicas, né, para o indivíduo. Então o acesso à educação. Né? O acesso à educação, ele também muitas vezes é um determinante econômico. Só que esses determinantes econômicos acabam influenciando no processo de saúde e doença. Porque a capacidade de eu comprar a medicação certa, eu fazer o tratamento fisioterapêutico correto, tratamento quiroprático correto, vai depender muito desse determinante econômico. E muitas vezes eu não consigo nem entender o tratamento, eu não consigo nem seguir as orientações dos profissionais. A minha família não consegue me apoiar nisso. Por quê? Porque não teve acesso à educação. Não teve acesso à educação muitas vezes porque não teve acesso pelo fator financeiro. Tá? Então, nós temos também o determinante social. O determinante social, ele influencia no cultural da pessoa, né? Na parte financeira, na parte... é multifacetado também, entendeu? Nas interações que nós temos, na nossa estruturação familiar. Né? Então vamos imaginar assim, ó, uma pessoa, para ela ter saúde, ela tem que ter um bem-estar psicológico, um bem-estar emocional. Então se ela não tem um bom relacionamento social no trabalho, se ela não tem um bom relacionamento social na sua família, então não tem amizades, não tem um vínculo social, afetivo, ela também pode acabar sofrendo um desequilíbrio da sua saúde. Né? Então todas essas demandas aqui todos esses fatores aqui estão correlacionados. Né? Então isso pode influenciar na parte econômica, né? Ela não ter bom relacionamento com as pessoas, ela pode não ter um bom emprego, ou ela pode daqui a pouco não ter, digamos, acesso a conhecimento, ou daqui a pouco também o fato de ela ser uma pessoa mais isolada
ela não ser tão feliz, não ter um bem-estar, né? Esse bem-estar acabar promovendo uma alteração biológica nessa pessoa, digamos, a interação social pode influenciar no funcionamento orgânico. Então uma pessoa com depressão, que é uma doença psiquiátrica, ela pode, né, então, interferir no funcionamento orgânico. Então a depressão ela pode facilitar com que haja um câncer, porque uma pessoa com depressão pode diminuir suas defesas. Diminuir suas defesas, então é mais fácil surgir uma célula neoplásica maligna, uma célula anaplásica, como a gente chama, e ela não ser contida pelo nosso sistema imunológico. Então, todos os fatores eles acabam se relacionando, se correlacionando. Então, o profissional de saúde ele tem que entender sobre todos os fatores que estão relacionados. Se nós falarmos sobre os determinantes do processo de saúde e doença, é importante a gente entender que algumas patologias elas não têm causa conhecida. Essas patologias que não têm causa conhecida são chamadas de patologias idiopáticas. Tá? Bom, mesmo que a gente não saiba a etiologia, que significa a causa da doença, etiologia significa o estudo da causa da doença, ou seja, doenças que eu não tenho etiologia conhecida, eu chamo de doenças idiopáticas. Mesmo eu não tendo a etiologia da doença, mesmo que a doença seja idiopática, né, eu posso conhecer muita coisa sobre essa doença. Eu posso conhecer que fatores pioram essa doença e que fatores melhoram o quadro clínico dessa doença ou essa disfunção. Então, a ciência de saúde ela tem essa característica, né? E mesmo que ela não conheça tudo sobre uma patologia ou saiba a causa dessa patologia, ela consegue tratar, melhorar, eufemizar a situação desse paciente, né? E eu posso então entender que alguns determinantes podem influenciar, né, no resultado, no bem-estar do paciente sobre essa patologia. Então, nós temos determinantes biológicos. Então, se o senhor João e o senhor Pedro fumam tabaco por 20 anos, 20 cigarros, então somente o senhor João convalesce de enfisema. Então, o que significa isso, né? Então, por que se eles fumavam a mesma marca de cigarro, pelo mesmo tempo, por que um adoecia e o outro não? Então, isso significa determinante biológico. Então, a capacidade de defesa do organismo ela vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então, o resultado perante o tratamento também pode ser o mesmo tratamento, mesma periodicidade, pode ser diferente de uma pessoa para pessoa. Determinantes biopsicossociais ou psicossociais, né? Na verdade, é uma união, né, de vários determinantes. Né? Então, assim, a parte emocional, né, a parte biológica, a relação da parte psicológica com a parte biológica da pessoa, né? Se a pessoa está feliz. Então, assim, vamos dizer assim, o câncer do colo de útero. Né? Primeiramente, a mulher sempre vai fazer consulta com o ginecologista. Hoje, né, é muito comum a incidência, né, e a prevalência também do HPV, do papiloma vírus humano. Né? Então, existem vários sorotipos. Né? O que são sorotipos? Existem vários grupos diferentes de vírus, né, da família do HPV. Né? Alguns são mais agressivos, outros são menos agressivos. Então, assim, a pessoa pode ter HPV, a mulher pode ter HPV, e pode não ter nenhuma lesão no colo do útero. Por isso que ela deve sempre monitorar, né, no ginecologista, né, periodicamente, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses. Mas assim, a primeira lesão que eu tenho no colo do útero, né, a gente chama de NIC1. A segunda lesão seria o NIC2. E a terceira lesão é o NIC3. Né? O NIC3 é quase uma lesão maligna, é uma lesão pré-maligna. Então, na realidade, quando o ginecologista constata que há o NIC1, o que ele faz com essa paciente? Ele não tem o que fazer, não se cauteriza, não se faz nada. Normalmente se manda para casa e manda tomar uma vitamina, manda ter mais bem-estar. Né? Então, um bom profissional ele indicar, né, ter uma visão global sobre esse paciente. Então, por que isso? Porque se esse paciente estiver bem em casa, bem no trabalho, etc., o imunológico dele vai trabalhar melhor, e esse imunológico trabalhando melhor, o processo de cura, de autocura do organismo, o próprio sistema imunológico tentar brigar com esse vírus, vai ser mais resolutivo. Então, é bastante importante entender o determinante psicossocial, porque ele
digamos assim, ó, ele transcende um conceito de saúde que é só o funcionamento orgânico da pessoa. Uma pessoa, ela é, digamos, o emocional, ela é a relação social com a família, relação social com o trabalho. Então é uma coisa bem mais complexa. Tá? Determinantes socioeconômicos culturais. Né? Então, a renda familiar pode limitar muito o acesso a muitas questões. Né? Então, pode prejudicar o acesso à cultura, pode prejudicar o acesso à saúde. Né? Então, assim, ó, muitas situações, né? Por causa de fatores religiosos, ou, digamos assim, muitas vezes pessoas não querem tomar a vacina. Ao longo da história, né? Existe até um episódio chamado Revolta da Vacina, que é um episódio que as pessoas acreditavam que a vacina ia fazer mais mal do que bem. Claro que existe uma possibilidade científica de uma vacina promover uma reação no organismo de algumas pessoas. Isso existe, é possível. É uma estatística, digamos que é mínima, né? Porque mexe com o sistema imunológico da pessoa. Mas na realidade, as pessoas que vão ter daqui a pouco uma visão cultural mais deficiente vão ser mais resistentes a fazer um tratamento. Então, isso é uma coisa que deve se considerar. A parte social, a parte, digamos, da formação educacional dessa pessoa, tudo isso influencia no processo de saúde e doença. Daqui a pouco a mãe não acreditar que a vacina vai prevenir a doença, porque não acredita na vacina, então ela não vai levar a criança para fazer vacina. Entendeu? E a criança pode vir a pegar uma doença, né, digamos a poliomielite, porque a mãe não fez todas as vacinas. Entendeu? Então tem muito comum no interior aqui do Rio Grande do Sul, em famílias assim mais germânicas ali, pelo menos que eu conheço, que não confia em médico de jeito nenhum, prefere tomar um chá do que ir ao médico, né, porque o médico já vai condenar a pessoa. Então é uma questão puramente cultural. Então não tem como negar o efeito determinante cultural, né, em cima do processo de saúde e doença. Então, a questão ambiental, assim, saneamento básico, né, a água, né, como é que está a situação da água, então é outro fator importante para o determinante de saúde e doença. Né? Então, todos eles relacionados, social, biológico, cultural e assim por diante.